Você já se perguntou em quanto tempo deve ser a sua primeira pregação? Eu vejo muitas pessoas preocupadas com isso, e pode ser o seu caso. Contudo, hoje eu vou estar mostrando alguns pontos importantes que devem ser levados em conta. Então atenção nesse vídeo, eu já peço o seu joinha se você gostou desse tema, se inscreve aqui no canal e vamos começar. Primeiro, é importante você se conhecer. Quando nós estamos pensando na nossa primeira pregação, é importante que você se conheça. E o que eu estou querendo dizer com isso? Você é uma pessoa tímida ou não? Você é uma pessoa mais solta? Ou você é uma pessoa que fala muito? Você é uma pessoa que fala pouco? Ou então, você é uma pessoa que se dá bem em lugares que não conhece ninguém? Bom, essas são algumas perguntas que você deve fazer para si mesmo. Reconhecendo como você é, isso vai facilitar o seu desenvolvimento, pois quando nós descobrimos as nossas limitações, vemos que tem bastante coisa para melhorar. Calma que eu já vou falar mais a fundo sobre o tempo da sua primeira pregação, mas esse é o passo primordial. Cumprindo esse primeiro passo, a gente pode ir para o segundo. E por que é importante? Pois se você é uma pessoa que fala muito, pode ser mais fácil ocupar bastante tempo. Agora, se você fala pouco, pode ser mais difícil. Se você é uma pessoa que se dá bem em lugares que não conhece ninguém, é possível que tenha mais facilidade em transmitir a mensagem para pessoas que muitas vezes não conhece. Mas vamos continuar aqui. Segundo ponto aqui é o horário. Um erro frequente no primeiro sermão é se preocupar demais com o horário, ou seja, o tempo que vai se ministrar. Claro que você tem que ter uma preocupação simples em cima disso, mas não é sua maior preocupação. Algo que você deve olhar muito na sua primeira ministração é o quanto você estudou e está preparado para aquela ocasião. Se você tiver muito conteúdo para transmitir, pode ter certeza que você vai utilizar todo o tempo que te permitirem falar. Não perca o sono pensando se você vai pregar 30 minutos, 40 minutos, ou seja, qual for o tempo. Agora, se preocupe em ter conteúdo suficiente para ser falado, independente do tempo que te derem. Já recebi algumas mensagens de pessoas que não conseguiram pregar durante muito tempo, e isso é muito comum. Se a pessoa não tem conteúdo suficiente para ser falado, entendeu? Então por isso estude o máximo que você conseguir, de dia e de noite. Não ultrapasse aquele tempo que a igreja te der, viu? Se a igreja te der lá 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos, pregue naquele tempo exatamente. Terceiro ponto aqui é quanto tempo acha que é necessário. Você elaborou um sermão, certo? Então, olhando para esse sermão, quanto tempo acha que é necessário para ministrar ele? Muitas pessoas sofrem às vezes porque estudam pouco e na hora, devido ao nervosismo, acabam finalizando a mensagem antes mesmo da metade do tempo que tinha. Uma maneira de evitar esse erro é estudando bastante e pensando, quanto tempo eu levaria para ministrar essa mensagem? Uma coisa que pode ajudar bastante também é você falar, é você ler a sua pregação para você mesmo. Fazendo isso e vendo quanto tempo demora, vai facilitar saber se é longa ou se é curta demais. Algo que muitos pregadores fazem é montar uma pregação de no mínimo 1 hora e chegando no momento da pregação, o pregador sabe que tem bastante conteúdo para transmitir e vai usar todo o tempo para falar os pontos que considerem mais importantes. Quarto ponto aqui é quanto tempo te permitirem falar. Essa, sem dúvida, é um dos pontos que eu considero mais importantes, como eu disse lá no segundo ponto, né? Vamos explicar aqui. Quando você vai numa igreja para pregar a palavra de Deus, aquele culto tem hora para terminar. Sendo assim, o pastor daquela igreja ou o líder que estiver à frente geralmente vai te falar quanto tempo você tem para ministrar. E se não falar, você mesmo pode perguntar para ele antes da pregação. Você deve perguntar. É importante entender que esse tempo deve ser respeitado, então não exagere passando do horário, pois às vezes podem ter pessoas que moram longe e precisam pegar até mesmo um ônibus para ir embora. Então, se te derem um tempo é porque tem algum motivo. Outra coisa, de acordo com esse tempo dado, já dá para você saber o mínimo que você deve pregar. Por exemplo, vamos supor que te deram 40 minutos. O mínimo diante disso eu considero como 30 a 35 minutos. A mensagem dentro desse tempo seria ideal. Quinto ponto aqui é: qual é o tempo que deve ser a minha primeira pregação? Agora que você já passou por todos esses pontos e já entendeu os passos importantes, vamos direto aqui no assunto. A sua primeira pregação tem de ser clara e poderosa, dentro do tempo que te permitiram falar e também de maneira que todos entendam. Vamos supor que você conseguiu falar 30 minutos, mas sentiu que ficou claro, o povo recebeu e Deus agiu naquele lugar, então ali você conseguiu cumprir o seu propósito, é isso mesmo. Seja qual for o tempo utilizado, se preocupe em transmitir com clareza. Contudo, algo que você deve estar sempre analisando é se falou demais ou se falou de menos, pois é importante que você melhore, principalmente se falar pouco. Quanto mais falamos, mais conteúdos conseguimos transmitir e melhor fica a mensagem. Por isso, exercite isso em seu ministério. Tenha certeza que está caminhando para melhor. Eu espero que tenha ficado claro esse vídeo aqui. Se surgir alguma dúvida, eu peço que você deixe seu comentário aqui embaixo, por favor. E também tem links aqui na descrição. Aliás, eu sempre deixo o link para você na descrição de um e-book, de um mini curso gratuito e também o site do próprio pregador qualificado que está bem aqui embaixo na descrição. Então eu vejo você no próximo vídeo e até lá!